Olá! Hoje eu vim trazer para vocês uma dica importante que eu já vi muita gente se equivocando, inclusive especialistas. O artigo 11 da Lei do Inquilinato diz que nas locações residenciais, quando o locatário falece, ficam subrogados, substituem o locatário, nessa ordem sucessivamente. Cônjuge sobrevivente ou companheiro sobrevivente, herdeiros necessários, pessoas que viviam na dependência financeira do locatário, desde que essas pessoas residissem no imóvel. E aí, até pela redação do artigo, que ele fala assim, nas locações residenciais ficarão subrogados nos direitos e obrigações do locatário essas pessoas. E aí ele lista. Até pela redação do artigo, muita gente boa, inclusive especialista, erra. As pessoas entendem pela redação do artigo que essa subrogação é automática. Recente, há uns 10 dias, a gente estava num fórum de discussão de direito imobiliário e esse assunto surgiu. Gente, eu vi tanta gente boa, especialistas errando isso, porque a situação trazida foi a seguinte: um médico que era quem ganhava mais na casa, com filhos adultos, faleceu em razão da Covid. Foi acometido de Covid, faleceu, e era uma locação de um imóvel caro, mas era uma locação recente. E a esposa e os filhos, um filho eu acho que ainda residia, não tinham condições de sustentar esse pagamento de aluguel. E aí a viúva queria entregar o imóvel, a proprietária não queria receber sem multa, e aí surgiu essa discussão, mas a sublocação é automática, vai ter que pagar multa. E aí, enfim, Silvio Capanema, que faleceu hoje em razão de Covid e deixou a comunidade acadêmica órfã, ensina na Lei do Inquilinato comentada dele que essa subrogação não é automática, que o intuito da Lei do Inquilinato é proteger quem está no imóvel, para dizer que ele tem a garantia de não ser desapossado e que esse contrato de locação tem que ser respeitado em relação aos sucessores. Mas isso é uma faculdade, não é uma obrigação. E então, se os herdeiros, o cônjuge sobrevivente ou quem vivia nessa dependência econômica, como no caso desse exemplo, não tiver condição de arcar com esse pagamento, de modo algum ela é obrigada a manter essa locação e ela pode devolver o imóvel sem multa. Então, essa é a minha dica de hoje. Estou aqui rendendo a minha homenagem. Eu não ia tratar desse assunto hoje e essa lição do Silvio Capanema é muito valiosa, é importante. Então, dentro daquilo que a gente está conversando, que a gente vem conversando todos esses dias, sobre a necessidade de você estar informado, da sua equipe estar treinada e disso estar sistematizado. Coloca lá uma observação, sistematiza e ensina a sua equipe. Quando o locatário falece,
Se quem ficar no imóvel não tiver condições de honrar ou não quiser permanecer com aquela locação, esses herdeiros ou esses sucessores, essa subrogação não é automática e é uma faculdade, não é uma obrigação e, por favor, estejam orientados e orientem os locadores em relação a essa impossibilidade de exigir multa. Até porque, por uma questão de humanidade, né? A família está em luto, em situações normais essa multa nem deveria ser cobrada, mas muito mais porque existe esse entendimento, tá bom? Então, a minha dica de hoje é: quando o locatário falece, se quem morava no imóvel, ou o cônjuge, ou o companheiro, ou o filho, ou quem vivia nessa dependência econômica, não quiser permanecer no imóvel, ainda que você esteja no prazo de cobrança da multa, né? Que às vezes é dispensada a partir do 13º mês, não cobre essa multa, tá bom? Essa é a minha dica de hoje. Meu nome é Raquel Queiroz Braga. Essa é a coluna Verso e Reverso nas Relações Locatícias. Qual é a sua dúvida sobre locação?